Em março de 2020, Portugal confinou, o mundo parou e veio uma fase desconhecida em que colocávamos tudo em questão e passamos a ver o mundo e a vida de outra forma. Eu, particularmente, ao fim de 35 anos como músico, vi-me com tempo para mim, coisa desconhecida até então. Juntei algumas ideias guardadas, compus mais algumas e 2 meses depois tinha o meu primeiro CD de originais a nascer. A 11 de julho de 2020 nasceu o Improvisos. Numa época difícil para concertos, fizemos alguns live streams, mas também conseguimos fazer alguns concertos com o público, sempre esgotados, com toda a gratidão do mundo. Continuando esta autodescoberta, em agosto de 2020, iniciaram as composições deste segundo álbum, Estado de Alma. Uma continuação do Improvisos, mas com uma identidade própria. Estado de Alma são 12 temas que exploram os meus estados de alma deste último ano. Sejam muito bem-vindos ao meu concerto. É com uma alegria e gratidão enorme que partilho este momento convosco. Este concerto terá a duração de 90 minutos, sem intervalo. Podem filmar ou fotografar, desde que em silêncio, sem flash, e mantenham os telemóveis em modo voo. Agora, estejam todos prontos para receberem todas as emoções que vos iremos tentar transmitir. Obrigado.
Obrigado. Previte. Boa noite, Peniche. É um gosto enorme, vou dizer mesmo que é um prazer muito grande estar aqui finalmente na minha cidade, já é a minha cidade. Poder já fazer um concerto com público, com todos os meus músicos. E já tinha saudades de tocar com os meus músicos. Tenho estado nesta digressão, já passei por 14 municípios diferentes, ainda faltam mais 13. E tem sido a piano solo e tem sido excelente fazer isto a solo. Tem muitas condicionantes e muitas coisas que me obrigam a uma certa perfeição e tem sido excelente para mim. E fazer isto agora com os meus músicos é assim um doce. E quero começar por agradecer ao município de Peniche. Muito obrigado por abraçarem esta proposta. Queria agradecer, não está ainda o Padre Diogo, mas sei que ele vai chegar dentro de minutos. Queria agradecer à paróquia de Peniche, na pessoa do Padre Diogo, por nos emprestar esta casa lindíssima. E já vou aos restantes agradecimentos. Antes de falar mais, eu quero chamar já a minha colega, que se vai já preparando o microfone dela, para o próximo tema. Eu vou chamar para o violoncelo a Catarina Coelho, pelo qual peço uma salva de palmas. Eu tenho a sorte de ter comigo uma série de jovens, sobretudo jovens, e a maior parte deles aqui da região oeste, destes concelhos limítrofes, e tem sido uma viagem incrível estes últimos 2 anos, ano e meio, e vamos lá ver onde é que isso vai dar. Vamos sempre fazer o melhor possível e vamos conhecendo-nos, e tem sido uma descoberta de mim próprio também. Sem mais demoras, vamos para o segundo tema, que se chama Leveza, em que eu vou ter o prazer de ter a Catarina Coelho comigo. Se for preciso, vou lhe ajudar com o microfone. Tá. Leveza. Obrigado.
Catarina Coelho. Eu a partir de agora vou ficar sentado para não estar sempre a levantar e baixar, espero que não leve a mal. O primeiro tema, não cheguei a dizer, o primeiro tema chamava-se Saudade e foi escrito num fim de semana em que a minha enteada, a Joana, emigrou e a filhinha da mamã saiu da casa da mãe pela primeira vez e havia muitas saudades lá por casa. Depois de gravar é que eu cheguei à conclusão que só podia ter esse nome, porque foi escrito também nesse fim de semana. Este tema chamou-se Leveza. O próximo tema eu vou chamar o Afonso Esteves para o primeiro violino, a juntar a nós. O próximo tema chama-se Amanhecer, pertence ao primeiro álbum, Improvisos. É um tema muito simples. Eu costumo dizer que este tema é a complexidade da simplicidade. Porquê? Simples não quer dizer fácil. É muito complexo, porquê? Porque cada nota muito simples tem uma carga emocional tão grande e as coisas simples, por vezes, são as mais bonitas e as mais belas na vida. E, por vezes, desaproveitamos as coisas simples que temos na vida. Por vezes, complicamos. A vida já é complicada demais. Temos que aproveitar as coisas simples que temos na vida e o que temos, ansiar por mais, sim, mas sempre dar graças por tudo, por o que temos na nossa vida, por mais simples que possa parecer. O próximo tema chama-se Amanhecer. Pode parecer muito simples, mas é uma carga emocional muito grande. Amanhecer.
Obrigado. Tenho os netos mais lindos do mundo. O próximo tema fala sobre uma mulher guerreira chamada Matilde. Há 55 anos atrás, uma jovem de 27 anos e o seu jovem esposo tinham com um filho nos braços e outro na barriga, de 7 meses na barriga, ainda faltavam vir mais 3. Rumaram direito a Nova Iorque. Para quem é mais novo, não havia internet, não havia telemóvel, nem pouco havia de foto de casa e havia um canal de televisão, quando muito. De maneira que não faziam a mínima ideia o que esperavam, não sabiam a língua, não conheciam ninguém, nem nada. Apenas tinham o sonho de tentar dar uma vida melhor à família que estavam a criar. Essa mulher, a minha mãe, chama-se Matilde, tem 81 anos, continua a trabalhar todos os dias e fica danada com o patrão quando lhe dá 2 dias de folga por semana, uma semana. Este próximo tema foi uma das dedicatórias do primeiro álbum, chama-se Matilde. Obrigado. O próximo tema também foi uma dedicatória do primeiro álbum. Desta vez foi a dedicatória à minha filha, que agora aos 28 anos é mãe de 2, tem o seu emprego, estuda em pós-laboral, ainda tem tempo para ir gerindo a minha carreira, ou lá o que chamamos isso, pronto, a palavra, temos de dar nomes às coisas, mas ela que leva esta caminhada também comigo e
e que dá um sabor total à coisa, ou seja, mais do que o fim atingido, aonde chegamos, é o caminho que vamos até onde será que iremos chegar, ser dado juntamente com as pessoas que amamos, minha filha, minha mulher, sempre connosco, dá um sabor total. Vamos muito longe ou não vamos muito longe, não é isso que interessa. O que interessa é fazermos as coisas com verdade e atingiremos aquilo que for possível. O próximo tema chama-se Jéssica. Eu sabia que me ia esquecer disto. Na percussão, Amanda e o Filipe. Esquece dos percussionistas. Obrigado, Amanda.
Obrigado. Eu vou já chamar a minha próxima colega, antes que me esqueça. Eu vou pedir, na voz, Sofia Miradouro. Eu vou levantar de vez em quando, porque também quero ver as pessoas lá atrás. O próximo tema, como não podia deixar de ser, também é uma dedicatória, não à minha filha de sangue, mas aos meus 2 filhos de coração, que é o João e a Joana. O próximo tema chama-se De Coração. Obrigado. Vou já chamar os restantes colegas, que é para não ficarem esquecidos. Na viola d'arco, Inês Fernando. E no violino, Beatriz Moraes. Desculpa, lá fico lá a dar um beijinho aos meus netos, já não os vi há algum tempo. O próximo tema já pertence ao segundo álbum, chama-se Sem Palavras.
Obrigado. Obrigado. O próximo tema pertence ao primeiro álbum e quis fazer um tema para um projeto que a Sofia tem, que é a Alma Cuore, que faz parte, eu e ela e uma outra colega nossa, a Sara, no violino, e foi quase no princípio de nos conhecermos e tem sido uma amizade muito frutífera também, não só muito genuína, mas também muito frutífera musicalmente, e este tema então chama-se Alma e Coração. Obrigado. O próximo tema, eu vou-vos convidar a, se for preciso, de olhos fechados, mas é um tema que nos eleva a outro estado completamente. Eu tenho que confessar que quando foi das gravações deste tema, depois dos pianos, quando foi para gravar os restantes instrumentos e quando gravei a voz da Sofia,
Acho que nunca me arrepiei tanto, logo no primeiro take. E no final chamei todos que estavam lá em cima, que abaixo do estúdio, para virem ouvir, porque tinha que ser. Eu não queria acreditar no primeiro take que tinha saído. A Sofia, para além de cantar o que canta e ter uma voz angelical que tem, já tem o DNA dela no projeto. E este tema chama-se Percepção. Sofia Miradouro. Eu penso que tenham percebido perfeitamente o que eu tentei explicar. Este tema
Não sei se percebem, mas é uma carga emocional enorme à volta de cada instrumentista e o único desejo do músico, ou de quem está aqui em cima do palco, é que alguma dessas emoções chegue aí ao público. E se chegar, então missão cumprida. O próximo tema, não me quero enganar. Até já se via. O próximo tema não tem vídeo. Há 3 temas com vídeo deste álbum. Este não tem, porque para ter tem que ser um vídeo muito bem elaborado. E com certeza que no decorrer do tema vocês vão perceber, vão ter a mesma ideia que eu para um vídeo para este tema. Este tema chama-se Baile de Máscaras.
Obrigado. O próximo tema, eu vou voltar ao primeiro álbum, é uma dedicatória do primeiro álbum também. Não posso dizer que é a dedicatória mais importante, porque são todas importantes. Não há como diferenciar amor de mãe, filha, companheira. Quer dizer, são todos amores ao máximo, mas cada um à sua maneira. Há 37 anos atrás, eu tive o meu primeiro contrato com o músico cá em Peniche. Eu e os meus irmãos, eu tinha 17 anos, eu e os meus irmãos fomos incumbidos de fazer os arranjos e acompanhar um festival da canção infantil que havia na associação anualmente, em 85. E nesse verão eu conheci uma miúda de 16 anos, trabalhava numa loja cá em Peniche. Namoramos durante quase 2 anos, quis o destino que nos separássemos e 25 anos depois nos juntássemos de novo. Este tema é para ela, para a Lourdes, chama-se Para Ti.
Obrigado. O próximo tema, eu nunca o toco quando são os concertos a piano solo, porque eu não abdico da simplicidade do acompanhamento de piano. É um tema só piano e voz, não tem letra, tem uma série de sílabas. Chama-se Voa. Eu vou querer dedicá-la a dois amiguinhos que eu conheci esta semana, dois ucranianos que estão cá em Peniche com as suas mães, pela razão que nós sabemos, e eu quero-lhes dedicar, mas eu tenho que falar em ucraniano. Peço desculpa. Valeria та Artem. Це для вас. Політ. Chama-se Voa. Obrigado. O próximo tema pertence aos... Não pertence nada. É o crescendo, não é? O crescendo, nem vou falar mais. Vão perceber porque é que se chama crescendo.
Obrigado. O próximo tema, Contraste, pertence aos dois álbuns, porque no primeiro álbum gravei apenas piano e ensemble de cordas, e enquanto estava no processo ainda de composição do segundo álbum, um amigo meu, que é arranjador, faz arranjos para orquestras, chamou-me a casa e presenteou-me com o arranjo para a Orquestra Sinfónica do Contraste, e depois eu disse a ele, Valdemar, então este vai ser incluído no álbum, também 12ª faixa, mas com a Orquestra Sinfónica. Hoje não foi possível trazer a Orquestra Sinfónica, os outros 62 elementos ficaram em casa. Vamos fazer uma versão híbrida, uma versão nossa, Contraste. Obrigado. Nos aproximando
ainda não é do final, mas aproximando da reta final. No decorrer de um espetáculo, eu sinto como se que não só estes últimos 2 anos, mas a minha vida toda estivesse retratada aqui, porque isto foi feito, a maior parte dos temas foram feitos nestes últimos 2 anos, tudo isto foi criado nestes últimos 2 anos, mas vem tudo de uma experiência de vida, seja com música, seja com pessoa, seja com... eu sinto tudo isto, despeja cá para fora e põe cá para fora a nu tudo o que eu sou e tudo o que eu sinto. O próximo tema é um tema só a piano, que não podemos ter cá a nossa Margarida Gobaldo a fazer o bailado, mas se forem ver o vídeo, ela fez um excelente trabalho no vídeo, no Estúdio Municipal de Dança e no Salão da Associação. E este tema chama-se Bailado. Obrigado. O próximo tema é só piano e violino e eu vou ter comigo o Afonso Esteves a tocar este tema comigo que se chama Cumplicidade.
Afonso Esteves. Temos mais 2 temas no alinhamento. O próximo tema é um tema mais simples que fiz na vida e o mais simples que alguma vez farei, mas a simplicidade não quer dizer básico, simplicidade, mas uma simplicidade pode ser tanta emoção, pode ser tão bonito. Este tema foi feito no dia que soubemos que a minha cunhada iria ser uma estrelinha, o que aconteceu 15 dias depois. Este tema chama-se Estrelinha e é para a minha cunhada Helena e para todas as vossas estrelinhas. Obrigado. Antes do último tema, quero só recapitular. Amando e o Filipe na percussão. Inês Fernando na viola. Beatriz Moraes no violino. Catarina Coelho, violoncelo. Afonso Esteves, violino. Sofia Mirador na voz. Nuno Jorge no som. Nuno, sei que não é fácil fazer som aqui. Só para quem sabe. Rui Martins nas luzes e não só. Toda essa montagem também. Obrigado a Regi, Amável Nunes, obrigado. E mais uma vez agradeço ao município de Peniche por esta possibilidade. Mais uma vez, não estava cá da outra vez, mas repito, obrigado à Paróquia de Peniche, na pessoa do Padre Diogo, por podermos realizar este concerto neste lindo espaço. Espero que entrem numa boa semana de Páscoa, uma boa Semana Santa, de uma boa forma, que tenham gostado, que tenham sentido algo que vem daqui. Alguém quer dar uma palavrinha? Então, alguém do município, depois alguém da casa, depois um anfitrião. Eu estava a ver se... Boa noite a todos. Obrigado, Gerardo, e à tua equipa,
por nos terem proporcionado mais um bom espetáculo, que já nos habituaram. Também obrigado a todos por estarem presentes, porque também acho que dá conforto que as salas estejam compostas, estejam cheias como está hoje. Também obrigado à Ana Batalha. Estava a ver se ela tomava a palavra, porque está no princípio deste mandato, eu já cá estive né? Mas também dizer que este espetáculo seja, portanto, não é o primeiro, depois destes momentos difíceis que passamos destes 2 anos, e depois estarmos a passar estes momentos difíceis da pandemia, estamos a levar com estas notícias diariamente da guerra, da desgraça, daquilo que incompreensivelmente vai-se passando pelo mundo, e que, portanto, os artistas, as pessoas da cultura, que nos tragam também esse conforto, e espero que seja um ano profícuo, um ano com muitas iniciativas. Acho que estamos todos com muita força, preocupados naturalmente, mas com muita força. Portanto, e espero que continues tu e com aqueles que trabalhas, que o êxito. Nós temos projetos de futuro, alguns deles sabes que partilhei contigo, temos essa esperança e vamos continuar para enriquecer a nossa terra e para também criar as tais condições de desenvolvimento para termos uma vida melhor, que é isso que nós todos queremos. Portanto, muito obrigado, tudo bom. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Quero também só partilhar rapidamente convosco. Em qualquer situação, eu vi as coisas do Facebook, nem temos que ligar sempre a elas, mas às vezes aparecem umas coisas interessantes. Eu vi uma fotografia com 4 lápis. Só um deles tinha o bico inteiro. Ou seja, só quem nada faz é que não é criticado. Na música, também com certeza que é na política, em todo lado, há sempre críticas. Ninguém é perfeito, nós não somos, ninguém é perfeito. Mas vamos tentar não criticar tanto os outros na vida e tentar ver os aspectos positivos e aquilo que podemos fazer para contribuir. Não estou a dizer isto a ninguém em particular, mas em tudo na vida. Vamos aproveitar as coisas simples da vida, gozar a vida. A vida pode ser 3 dias, não sabemos. Vamos aproveitar o que temos, dar o máximo de valor possível e aproveitar para construir. Eu falei antes eu vou chamar um anfitrião só para dar 3 palavras, tem que ser. Mas antes disso, quero só dizer que esta caminhada que temos tido, eu, a minha filha, temos feito tudo muito entre nós. Temos vencido enormes batalhas. E esta semana vamos ter mais uma. Porque ao fim de 2 anos conseguimos finalmente ir a uma televisão. Quinta-feira, que se quiserem, quinta-feira de manhã vejam a RTP1 na Praça da Alegria. Finalmente, pronto, vou lá tocar um tema ou 2 e falar um bocadinho. Convido-os todos a verem e acreditem que vai muito à televisão, sim, mas não temos patrocinadores, não temos cunhas, não temos nada. Muita insistência e finalmente só podemos dar o nosso melhor, mostrar a verdade que temos e esperar que em qualquer altura mais alguém veja. E agora vou pedir ao anfitrião, ao Padre Diogo, ao anfitrião da casa, para dar só 3 palavrinhas rápidas. É só agradecer, antes de mais agradecer ao Gerardo, né, e a todo o ensemble que o acompanha. Nestes tempos tão difíceis, o Sr. Presidente da Câmara já o disse, nestes tempos tão difíceis, como é fundamental perceber que a vida tem muito mais do que a tragédia que nos entra todos os dias pela casa dentro, porque a beleza da música que o Gerardo nos traz de uma forma insuperável, mostra-nos que a vida é um dom grandioso e tudo o que é bom, verdadeiro e belo, como o Gerardo hoje nos trouxe, ajuda-nos a fazer esta experiência, já a tocar um bocadinho do céu. Há bocado, antes do concerto, o Gerardo pedia-me: Padre Diogo, dê aqui uma bênção aqui aos músicos. E o que eu pedi como bênção foi que pudéssemos fazer esta experiência, que se concretizou, de tocarmos já um bocadinho o céu. E precisamos tanto, neste momento, com os nossos irmãos da Ucrânia, fazer esta experiência de tocar já o céu. E é isto que muda a vida, isto é a Páscoa.
E por isso, muito obrigado, Gerardo. É um privilégio termos na nossa cidade um músico como o Gerardo, termos como diretor da nossa Academia de Música a Stella Maris, como na simplicidade e na humildade do organista que nos ajuda cada domingo a chegar mais perto de Deus. É na simplicidade que ele aqui nos trouxe, mas também nesta verdade e nesta beleza insuperável da sua música, pois somos uns privilegiados em Peniche. E muito obrigado, Gerardo. Obrigado, Padre Diogo. Obrigado, Presidente Bertinho. Vamos para o último tema. A seguir este último tema, se quiserem, lá atrás está uma banca de CDs e isso, não precisa de comprar CD. Mas eu vou logo ali para fora, vou até para a entrada, se não estiver a chover, mais seguro para cumprimentar-vos. Eu vou só pedir desculpa porque não vou estar muito tempo com cada pessoa, que é para cumprimentar-vos e dizer um obrigado por ter vindo, quem estiver ali. Quem estiver muitas vezes comigo pode me ver amanhã ou depois e podemos falar depois. Mas quero agradecer do fundo do coração. É sempre uma bênção podermos tocar e podermos partilhar um pouco das nossas emoções. O próximo tema chama-se A Deriva. Se virem o vídeo vão perceber muito de mim. Tem uma introdução em inglês que remonta aos meus tempos dos Estados Unidos. Tem imagens da Serra do Monte Junto, onde cresci. Tem imagens de Peniche. Tem muito de mim, feito pelo nosso João Marques. Próximo tema e último, A Deriva. Obrigado.
Ok. Vamos fazer então mais uma. Não muito mais, só mais uma para a hora alonga-se, mas preciso da vossa colaboração. Isto vai ser perigoso. Sabemos que bater palmas aqui dentro vai tudo desconjuntar. Desculpa, Nuno, seja o que Deus quiser. Vão todos ter que bater palmas. Quando fizer sinal, está bem? Ou quando ouvirem o Amanda ali a marcar o bombo, também serve. Vamos repetir o contraste, mas desta vez convosco. Obrigado, boa noite, feliz Páscoa, uma Santa Páscoa para todos, obrigado.
Obrigado. Uma Santa Páscoa para todos. Boa noite. E já nos encontramos ali fora. Um último agradecimento, que me esqueci. Escondido lá atrás, para o live stream, está a ser transmitido, está o Bruno Amaral, para quem também pensa uma salva de palmas. Obrigado. Aproveitem as coisas simples da vida, já é complicado a que chega. Obrigado, boa noite.